Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia você que já me acompanha aqui, pelo Instagram e pelo Facebook da ISKCON Rio. Eu sou Mahaprabhu Kripadas e estou escalado para fazer a leitura de hoje do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 1, versos número 14 e 15. Vamos lá cumprir o protocolo para a gente começar essa leitura. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. E a gente dá continuidade a essa jornada de estudos do Srimad Bhagavatam. E vamos em frente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, já entramos no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, estamos no primeiro capítulo ainda, intitulado Perguntas de Vidura. E temos um subtítulo, o título do verso em si, a situação da vida palaciana e as complexidades da diplomacia. Esse é o título dessa leitura de hoje, correspondente aos versos que eu vou estar lendo, tá? Então, verso número 14. Iti utivans tatra suyodanena pravrita kopa spuritadarena asakrita sats prihaniya shilaha Shata Sakarnanudja Saubalena. Então vamos lá, tradução palavra por palavra. Iti, dessa maneira, Utivan, enquanto falava, Tatra, ali, Suyoda Nena, por Duryodhana, Pravrida, cheio de, Kopa, ira, Spurita, tremendo, Adarena, lábios, Asatkritaha, insultado, Sat, respeitáveis, Sprihaniya Shilaha, qualidades desejáveis, Shata, vidura, Sa, com, Karna, Anudya, irmãos mais novos, Saubalena, com Shakuni. Vamos lá ler a tradução então, depois o significado dado por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Então a tradução. Enquanto falava dessa maneira, Vidura, cujo caráter pessoal era apreciado por pessoas respeitáveis, foi insultado por Duryodhana, que estava cheio de ira e cujos lábios tremiam. Duryodhana estava na companhia de Karna, seus irmãos mais novos, e Shakuni, seu tio materno. Significado. É dito que quando se dá um bom conselho a um tolo, ele fica irado. Assim como quando se dá leite a uma cobra, isto só faz aumentar o seu veneno. O santo Vidura era tão honrado que seu caráter era apreciado por todas as pessoas respeitáveis. Mas Duryodhana era tão tolo que ousou insultar Vidura. Isto foi devido a ele estar na má companhia de seu tio materno Shakuni, como também de seu amigo Karna, que sempre encorajavam Duryodhana em seus atos abomináveis. Vou ler o verso 15 logo na sequência.
também não tem um significado muito grande, para depois a gente comentar sobre esses dois shlokas, tá? Verso 15. Kayanan atropahu javajimam dasya sutam jad balinaiva pushtaha tasmin pratipa parakritya aste nirvasyatam asu purat chasanaha. Kahaken enan, este atra aqui. O Padjurrava mandou chamar. Diman, desonesto, Dasyaha, de uma criada. Sutam, filho. Yat, cujo. Balina, por cuja subsistência. Eva, certamente. Pushtaha, crescido. Tasmin, a ele. Pratipaha, inimizade. Parakritye, interesse do inimigo. Aste, situado. Nirvasyatam, expulsai-o, aço, imediatamente. Purat, do palácio. Swasanaha, deixai-o só com a respiração. Tradução: quem mandou este filho de uma criada vir aqui? Ele é tão desonesto que defende o interesse do inimigo contra aqueles que o criaram e o sustentaram. Expulsai-o do palácio imediatamente e deixai-o apenas com sua respiração. Significado: quando se casavam, os reis kshatriyas costumavam apossar-se de várias outras mocinhas, juntamente com a princesa desposada. Estas moças servas do rei eram conhecidas como dasis ou criadas. Pelo contato íntimo com o rei, as dasis acabavam tendo filhos. Estes filhos eram chamados dasiputras. Eles não tinham direito a uma posição real, mas eram sustentados e tinham outras facilidades, como se fossem príncipes. Vidura era filho de uma dessas dasis putras, e deste modo ele não era considerado um kshatriya. O rei Dhritarashtra era muito afetuoso com seu irmão mais novo, Dasiputra, Vidura. E Vidura era um grande amigo e conselheiro filosófico de Dhritarashtra. Duryodhana sabia muito bem que Vidura era uma grande alma e um bem-querente, mas infelizmente ele usou palavras ásperas para magoar seu tio inocente. Duryodhana não somente criticou o nascimento de Vidura, mas também o chamou de infiel, porque ele parecia apoiar a causa de Yudhishthira. Que Duryodhana considerava seu inimigo. Ele, Duryodhana, desejou que Vidura fosse imediatamente expulso do palácio e privado de todos os seus pertences. Se possível, ele gostaria de tê-lo visto chicoteado até que ele ficasse apenas respirando. Ele acusou Vidura de espião dos Pândavas, porque Vidura aconselhou Dhritarashtra a favor dos Pândavas. A situação da vida num palácio e as complexidades da diplomacia são tais que mesmo uma pessoa impecável como Vidura acabou sendo acusado de abominação e castigado. Vidura ficou espantado com aquele comportamento inesperado de seu sobrinho Duryodhana, e antes que alguma coisa acontecesse de fato, ele decidiu deixar o palácio para sempre. Shila Prabhupada aqui, Jai. Om Agyanna Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Sirupa Si Sanatana Bhata Raghunatha Siddhiva Gopal Bhata Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor,
estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, deixa eu dar as boas-vindas a vocês que acompanham aqui a ISKCON, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Observei que algumas pessoas entraram quando eu já estava fazendo a leitura do verso, que eu já vou reler o Shloka, né, o verso em si, e a tradução, para poder tentar fazer alguns comentários pertinentes. Obrigado a você que nos acompanha, é sempre um grande prazer, uma honra estar aqui participando dessa programação importante de propagação do conhecimento do Srimad Bhagavatam, conhecimento védico, né? Assim, sob a luz do farol de Srila Prabhupada, o Jagadguru, que é o guru do mundo todo. Srila Prabhupada, ele é o acharya, né? Aquele que ensinou através do próprio exemplo, e que ensina, na verdade, né? Porque o princípio do acharya, do guru, ele é eterno, como sempre, assim, um representante de Krishna. Então, vamos em frente. Vou reler aqui o verso 14. Iti utivams tatra suyodanena pravrida kopa ispuri darena asatkrita satsprihaniya shilaha shata sakarnanuja Salbalena. Enquanto falava dessa maneira, Vidura, cujo caráter pessoal era apreciado por pessoas respeitáveis, foi insultado por Duryodhana, que estava cheio de ira e cujos lábios tremiam. Duryodhana estava na companhia de Karna, seus irmãos mais novos, e Shakuni, seu tio materno. Nesse primeiro verso aqui que foi lido, tem assim algumas questões bastante interessantes que devem ser destacadas. Primeiramente, só para a gente poder contextualizar essa situação ela ocorre pouco antes do início da batalha de Kurukshetra. A batalha que suscitou o diálogo de Krishna e Arjuna na Bhagavad Gita. Vidura, assim como Dhritarashtra e Pandu, você que tem o hábito de ler o Bhagavad Gita, você vai ver lá que eles eram filhos de Shantanu. Sendo que Vidura tinha essa característica. Ele era um Dasi Putra, porque ele era filho do rei, mas de um relacionamento íntimo do rei com uma criada sua. Então, como a gente leu aqui no segundo significado de Srila Prabhupada ele faz essa observação, que os reis, né, kshatriyas, eles tinham a sua esposa, mas eles também apossavam-se de mocinhas criadas, com as quais ele acabava tendo relacionamentos íntimos. E daí nasciam, então, os Dasi Putras. Dasi, que vem exatamente do termo de Dasa, por exemplo, né? Por exemplo, meu nome, Mahaprabhu Kripa Dasa, de servo. Então, e as devotas Dasi, servas, sempre tem esse adjetivo que, após o nome que é recebido através da iniciação espiritual, o nome que é revelado pelo mestre espiritual. Então vem esse adjetivo Dasa para os devotos e Dasi para as devotas, que está exatamente nessa categorização de servos, dentro do princípio de servir, né? Servidão. Então, aqui no caso dos reis, então, os filhos que eles tinham com as criadas eram Dasi Putras, e Vidura era exatamente um Dasi Putra. Porém, Vidura era uma pessoa de uma conduta ilibada, era um grande devoto.
E nesse contexto no qual, porque ele viveu dentro do palácio onde Dhritarashtra habitava com seus filhos, enfim, com a sua família, da qual ele também fazia parte, mas ele era irmão de Dhritarashtra, um irmão mais novo. E devido à sua posição assim avançada em termos de devoção, Vidura sempre orientava Dhritarashtra. E o orientava dentro dos princípios divinos, dentro dos princípios das escrituras e, sobretudo, em absoluta sintonia com os interesses de Krishna. Tal qual um dasa, né, um servo amoroso de Deus, né, o nosso desafio é sempre a gente procurar alinhar, ajustar as nossas condutas aos interesses de Krishna. Essa é a ciência de Bhakti Yoga, né? É exatamente para isso que nós estamos aqui, lendo o Srimad Bhagavatam, para que a gente possa, através dos exemplos que são trazidos nas Escrituras, a gente possa ter a devida referência para saber como agir na nossa vida de forma prática, no dia a dia, dentro desses princípios divinos de existência. Então, o primeiro ponto é esse, né? Entender essa situação, esse contexto. E aí sim, Vidura, devido a essa sua natureza devocional, e considerando, você que acompanha também lá os estudos da Bhagavad Gita, você sabe que Duryodhana, que é muito mencionado aqui, inclusive dirigiu uma ofensa a seu tio Vidura, ele era muito materialista, ambicioso, e utilizou de meios perversos, ilícitos, para se apoderar de um reinado. Na verdade, era o reinado do planeta todo. Ocorre que isso em detrimento da condição dos Pandavas, que eram seus primos, de serem os verdadeiros reis soberanos, representados na pessoa de Yudhishthira, que era o irmão mais velho dos Pandavas. Então Dhritarashtra cometeu uma série de atrocidades contra os Pandavas, se apoderou do reino, e isso ia contra os interesses de Krishna. Por quê? Porque Duryodhana era absolutamente materialista. E todos os seus interesses, eles estavam focados nos seus próprios interesses pessoais. De riqueza, de controle, de poder. Eles não se alinhavam com os interesses de Krishna. Então, por isso a batalha de Kurukshetra acabou acontecendo. Não pelo interesse de Krishna, porque Krishna queria de todas as formas usar os meios diplomáticos para evitar que a batalha acontecesse e ajustar a soberania do planeta dentro dos princípios do Dharma. Mas Duryodhana, muito astuto, muito ambicioso, não aceitou nenhum tipo de composição para que isso fosse possível de acontecer. Então aí não houve outra coisa a não ser, de fato, acontecer a famosa batalha de Kurukshetra. E antecedendo essa batalha, teve esse fato aqui que envolve Duryodhana, Dhritarashtra e Vidura, ali no ambiente palaciano, aonde pelo fato de que Vidura estava sempre orientando Dhritarashtra acerca das inapropriadas condutas do seu filho, do filho de Dhritarashtra, Duryodhana, contra os Pandavas, e com esse intuito de fazer prevalecer a força os seus interesses para governar o planeta. Então Duryodhana estava muito irado com Vidura. E é interessante que o primeiro shloka que eu li, o primeiro verso, ele fala exatamente isso, né? Que Duryodhana, que estava cheio de ira e cujos lábios tremiam. Então ele dirigiu palavras ásperas
insultos a Vidura, chamando de uma filha de uma criada, que ele não era, portanto, uma pessoa digna e nem deveria estar ali vivendo naquele local onde ele recebia. Vidura, ele era abrigado pela realeza, tá? É um fato. Só que Vidura não estava apegado a essa condição material na qual ele estava enquadrado. Ele era um devoto, uma pessoa de um grau de consciência bastante avançado. Isso era, assim, aceito por todos os grandes, as grandes personalidades daquela época. Vidura era um santo, tá? E aí então a ira e os lábios tremendo demonstram exatamente essa condição impulsiva de Duryodhana. Esse é um ponto bastante importante, porque quando a pessoa fica irada, ela perde o seu controle. Então existem assim sintomas físicos que demonstram exatamente essa falta de controle. Então Duryodhana, com os lábios tremendo, que representa exatamente esse seu descontrole, Duryodhana com seus lábios tremendo, que vão representar exatamente esse seu descontrole, essa sua atitude impulsiva, ele ali descontroladamente saiu insultando Vidura, tá? Tem um ponto também aqui importante. Sim, a outra questão é que fala-se aqui que Duryodhana estava na companhia de Karna, seus irmãos mais novos, e Shakuni, seu tio materno. E todos eles formavam um clã absolutamente demoníaco, entendeu? Aonde eles alimentavam essa usurpação do reino em benefício próprio, em detrimento dos interesses do Dharma, dos interesses de Krishna, em última análise, da preservação dos princípios dhármicos, tá? E aí é o princípio da associação, né, gente? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Duryodhana estava ali na associação com uma turma que não era nada sóbria. Imagine que Karna, ele era o próprio filho do deus do sol com Kunti. Porém, devido à circunstância do seu nascimento, ele foi abandonado, mas ele era imagine, né? Em última análise, também um Pandava. Mas na medida em que, já é outro contexto, né? Também não vou adentrar nesse tema, porque senão vai... Mas enfim, devido ao fato de que Karna acabou ficando abrigado ali, junto de Duryodhana, ele, consequentemente, desenvolveu mais qualidades. Então o princípio da associação é um fator assim preponderante para que nós possamos dar direção à nossa vida. Cultivo de boa associação. Isso é fundamental. É um dos princípios basilares de vida espiritual. Como eu disse e repito esse ditado popular, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. A gente deve buscar associação, né, na vida espiritual. É fundamental a gente se conectar com aquelas pessoas que também estão assim fomentando, estão buscando o autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. É fundamental. Bom, indo para o ponto específico, que é o tema da leitura de hoje, que é essa questão, né? Deixa eu voltar aqui a situação da vida palaciana e as complexidades da diplomacia. Bom, diplomacia é a capacidade de lidar com tensões, buscando através
da mediação, né? É uma mediação de conflitos ou de tensões, de interesses. Né? Um diplomata, ele é aquela pessoa que vai se capacitar para lidar com interesses múltiplos, preservando o interesse do país que ele representa, mas em ajuste, né? Flexibilizando, harmonizando os interesses para um bem comum e um bem amplo no campo dos relacionamentos diplomáticos entre países. E Vidura, ele era a diplomacia, ela assim como qualquer atividade, ela só vai ser efetivamente eficaz se ela tiver o interesse de Krishna preponderando. Inclusive, a esse respeito, eu separei aqui um significado de Srila Prabhupada no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, na qual ele faz uma referência a essa questão política, diplomática também. Então ele fala assim, esse é um significado de Srila Prabhupada, primeiro canto, no capítulo 5, que é intitulado Narada instrui o Srimad Bhagavatam. Isso aqui para a gente tentar entender essa questão da diplomacia, tá, gente? Então, Prabhupada menciona, é no verso número 32. Aí ele fala assim... Sim, eu vou ler a tradução do verso, é interessante. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Sri Krishna. Absolutamente pertinente, né? Remediar situações do mundo material. Diplomacia. Mas a diplomacia, se ela não tiver dentro dessa visão, o que normalmente não se tem, obviamente, porque, sobretudo agora em Kali Yuga, qual é o diplomata que é consciente de Krishna? Não tem, né? Temos lá o primeiro-ministro da Índia, que é um devoto, né? Esse é devoto mesmo, devoto do Senhor Jagannatha, inclusive. Mas, ainda assim, envolvido nas questões, entre aspas, palacianas, até que ponto ele consegue preservar assim o norte consciente de Krishna para lidar com todas as situações que envolvem a política. Difícil, né? Mas vamos lá. Aí Prabhupada fala assim no seu significado: toda existência material é cheia de misérias. Os tolos têm manufaturado com seus cérebros minúsculos muitas medidas remediadoras para eliminar as 3 espécies de misérias: adiátmica, adibáldica e adidáivica. As misérias adiátmica, as misérias do corpo e da mente; adibáldica, aquelas que são infligidas por outras entidades vivas; adiátmica, do corpo e da mente. Doenças, né? Doenças mentais, doenças físicas. Adibáldica, misérias que outros seres podem nos infligir: cobra, escorpião, animais ferozes, enfim, vírus, na verdade, bactérias. E a didáivica, que são as catástrofes naturais que estão sob o controle dos semideuses. Entendeu? Então essas são as 3 tipos de misérias. E Prabhupada aqui está mencionando que os tolos, né, estão tentando remediar as 3 misérias da existência, usando seus cérebros minúsculos, né, e tentando conseguir resolver essas questões, que são as 3 espécies de misérias pertinentes ao corpo e à mente, pertinentes aos distúrbios naturais
e relativas a outros seres vivos. O mundo inteiro está lutando muito arduamente para libertar-se dessas misérias, mas os homens não sabem que sem a sanção do Senhor, nenhum plano ou medida remediadora pode realmente ocasionar a paz e a tranquilidade desejadas. Então, não adianta um diplomata ele ter muita habilidade. Claro, não vamos aqui também negar os efeitos positivos de um bom diplomata, que pelo menos é um altruísta, uma pessoa que tem alguma percepção do altruísmo como uma forma de estabelecer condutas que sejam benéficas de forma ampla, não é verdade? Mas o fato é que a eficácia dessas medidas, elas só têm realmente força e soluções, e apresentam soluções sólidas, quando você está alinhando ali os princípios diplomáticos com os interesses de Deus. Porque ele é quem sanciona tudo. Deus é para o prazer de Krishna. Esse é o princípio da consciência de Krishna, né? A gente dar prazer a Deus e como? Seguindo as orientações dele. Entendeu? Seguindo o Dharma. Ok? Então, e Prabhupada complementa aqui. Não importa o que sejamos, devemos dedicar tudo no serviço ao Senhor. Se somos intelectuais, cientistas, filósofos, poetas ou qualquer coisa assim, devemos empregar nossa erudição para estabelecer a supremacia do Senhor. Esse é o ponto. Estabelecer a supremacia do Senhor. Não adianta querer estabelecer a supremacia de uma nação específica ou de outra. Não, tem que botar Deus no centro. Esse é o princípio da existência. Essa é a luta árdua que a gente tem que travar com a nossa mente materialmente condicionada e em todos os âmbitos, todos os setores da sociedade, fazer com que se entenda que temos que estabelecer a supremacia do Senhor Supremo, de Krishna, de Deus. Entendeu? Então, e finalizando esse ponto, lutemos pela causa do Senhor como Sri Arjuna fez. No começo, Sri Arjuna, o grande lutador, recusou-se a lutar, mas quando foi convencido pelo Senhor de que a luta era necessária, Sri Arjuna mudou sua decisão e lutou pela causa de Krishna, por sua causa, pela causa de Deus. Analogamente, alguém que seja homem de negócio, industrial, agricultor e assim por diante, deve gastar o dinheiro ganho com o suor do seu rosto para a causa do Senhor. Enfim, então essa é uma questão que é bastante importante, né? Entender o conceito de diplomacia devocional dentro do princípio do Dharma, dentro dos interesses de Krishna. E Vidura, ele era exatamente o tio de Duryodhana, irmão mais novo de Dhritarashtra, e alertava Dhritarashtra: Dhritarashtra, olha só, o teu filho está fazendo tudo isso aí, não vai dar certo. Princípios da ação e reação, né, da lei do karma. Ele está infringindo princípios éticos, morais. Ele está sendo deveras, demoníaco. Vidura alertava. Então, quando Duryodhana tomou conhecimento disso, isso antecedendo ainda, gente, a batalha de Kurukshetra, tá? Aí ele fez esse insulto, né, que é o segundo verso que eu li, que é: quem mandou este filho de uma criada vir aqui? Isso é Duryodhana falando para Vidura. Ele é tão desonesto que defende o interesse do inimigo contra aqueles que o criaram e o sustentaram. Aí então Duryodhana ele tenta pegar a situação, a circunstância em que Vidura ficou de fato vivendo dentro do palácio ali, da realeza, dos Kurus, tá? E jogou isso na cara de Vidura, como sendo Vidura, então, um aproveitador. Ele estava se posicionando, segundo a percepção de Duryodhana, claro, uma pessoa extremamente materialista, impulsiva, descontrolada, uma pessoa que fazia prevalecer os seus interesses pessoais em benefício próprio,
em detrimento da causa de Krishna, do Dharma, então ele agiu ali completamente de forma inapropriada mesmo, tá? Aí ele finaliza: expulsai-o do palácio imediatamente e deixai-o apenas com a sua respiração. Inclusive Duryodhana, ele planeja, não é que ele planeja, mas ele advoga, ele sugere que Vidura fosse castigado, entendeu? Castigado a ponto de ficar somente, quando se fala aqui, deixai-o apenas com a sua respiração. É vivo ali em sofrimento, entendeu? Essa é a ideia de Duryodhana. Mas tudo por quê? Porque ele era extremamente avesso aos interesses de Krishna. E ele não tinha, ele estava tão em Maya, tão inebriado por Maya, agindo de forma egoísta, prepotente, que ele não percebia que Vidura, na verdade, ele era o seu tio, um tio de consciência elevada, e ele não conseguia enxergar de fato as atrocidades que ele cometera e que ele cometia, e que não se alinhavam com os interesses do Senhor, e que, portanto, Vidura era uma pessoa santa que estava dando boas orientações para o seu pai para tentar conter esses impulsos desenfreados de Duryodhana, entendeu? Que era para o próprio bem de Duryodhana, em última análise, né? Mas Duryodhana, cego, completamente cego, não enxergava dessa maneira, e aí cometeu essa ofensa a Vidura. E aí vem o ponto principal, que Vidura, quando ele recebe aquele insulto de Duryodhana, ele demonstra ali exatamente o que é a sua condição de um devoto de consciência elevada, porque ele de maneira nenhuma ele reage a esses insultos de Duryodhana. Ele simplesmente recebe aquilo. Ele, como um devoto de Krishna, consciente de Krishna, ele entende que ele merece aquilo, de alguma forma. Essa é a condição de um devoto, né? Um devoto, quando acontece um infortúnio, um suposto infortúnio na sua vida, ou um infortúnio, né? Porque tem situações desafortunadas realmente que a gente sofre, que a gente tem que saber lidar e tem que ter capacidade de entender que são situações pelas quais a gente precisa passar, e que ali também está o controle de Deus, tá, gente? Porque Deus, ele não está presente só no momento em que ele traz para a gente benesses. Não, porque na vida material, nessa vida corporificada, onde estamos corporificados, vivendo a vida material, Deus age através da lei do karma, que é a lei de ação e reação. E uma coisa que a gente aprende é que tudo que nos acontece é resultado dos nossos próprios atos, daquilo que praticamos, daquilo que fizemos, nessa vida e em vidas passadas também. Então a gente está colhendo resultados ainda de vidas passadas também. Tá? É bem dentro daquele princípio de que esse corpo, essa situação, a circunstância que eu me encontro, a família onde eu nasci, as condições socioculturais, materiais, físicas, mentais, isso tudo está atrelado à minha vida anterior, e eu estou pré-moldando a minha próxima existência aqui. Então Vidura, ele tinha esse conhecimento, entendeu? Então, portanto, o devoto, no momento que ele vem um infortúnio da vida, ele simplesmente acolhe aquilo, ele recebe, ele tem um ditado popular que fala que nós temos que aprender a contar até 10. O que significa isso? Significa você refrear os impulsos irracionais em razão de algum tipo de situação que aconteça na sua vida. É exatamente você parar e falar assim: ó Deus, por que isso está acontecendo? Eu sou merecedor. Se está acontecendo, é porque eu sou merecedor. Então a gente precisa saber lidar com os infortúnios, porque vida material é vida de dualidades. A existência material, ela está emoldurada por dualidade. Não tem jeito. Dia, noite, quente, frio, amargo, doce,
bem, mal. É assim. Benesses, infortúnios. O tempo todo. Entendeu? E aí então Vidura, o que ele fez? Quando ele foi insultado, ele pegou e... Ok, vou sair do palácio. Agindo de uma forma... Quando ele viu que toda a diplomacia que ele se utilizou para tentar harmonizar a situação e fazer com que é uma diplomacia devocional, em que ele buscava alertar Dhritarashtra de que seu filho estava agindo contrariamente ao Dharma, aos interesses de Krishna, e que, portanto, não ia dar certo, ia dar problema, ia dar ruim, como se fala. E ele então viu que não surtiu efeito toda a sua diplomacia. Então ele pegou, botou a viola no saco e partiu para a floresta. Foi peregrinar em locais santos. Olha só o nível de consciência de Vidura. Ele abriu mão de todas as facilidades que ele tinha, vivendo dentro de um palácio. Não são poucas facilidades, ainda mais naquela época, do que se retrata aqui, mais de 5.000 anos atrás. Era uma vida palaciana de alto... Entendeu? Altas facilidades, né? Mas não, Vidura pegou e foi peregrinar para poder ouvir Harikatha, Krishna Katha, ouvir tópicos sobre a suprema personalidade de Deus. Inclusive aqui mesmo nesse terceiro canto, a gente vai ter uns capítulos que são fantásticos, que são decorrentes do encontro de Vidura com Maitreya, seu mestre espiritual. Então tem diálogos, nossa gente, são assim fantásticos, totalmente transcendentais. Vidura, com a sua percepção já bastante aguçada, se encontra com Maitreya e aí eles dialogam. E aqui tem então conversas de Vidura com Maitreya, está no capítulo 5, mais à frente, tá? Antes, no capítulo 4, Vidura aproxima-se de Maitreya, tá? E depois tem outras perguntas de Vidura, no capítulo 7. É só néctar, gente, só néctar, entendeu? Então, Vidura, ele tinha essa capacidade devocional realmente, entendeu? Ele era um santo, né? E aí, ao longo da batalha de Kurukshetra, estava Vidura peregrinando, ouvindo Krishna Katha, estabelecendo associação com pessoas de consciência elevada, grandes mestres espirituais. E ele era tão avançado que após a batalha de Kurukshetra, quando os Pandavas dizimaram os Kurus, né, porque foi necessário, porque era preciso conter a forma de governo que Duryodhana estava estabelecendo, que era uma forma desastrosa para os interesses de toda a sociedade, para os interesses dármicos, como eu já disse, dos interesses de Krishna. Krishna queria as coisas alinhadas com seus princípios divinos. Então, quando acabou a batalha de Kurukshetra, o que aconteceu? Aí Vidura voltou para ter com Duryodhana, com Dhritarashtra. Inclusive ali acolher Dhritarashtra, dar-lhe apoio no sentido de apoio filosófico, né? Apoio espiritual. Olha que interessante. Então quer dizer, essa é a conduta de um devoto. Tem um verso no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 25, verso número 21, que fala: Titikshava karunika, Surida sarva dehinam, Ajatra shatrava shanta, Sadava sadu bhushanaha. Titikshava, tolerante. Titikshava karunika, misericordioso. Ajata shatrava, que desculpem, você que está acompanhando pelo Instagram, talvez tenham ocorrido alguns cortes, porque o Gorahari está tentando falar aqui comigo. Ele não está sabendo que eu estou fazendo a transmissão, então naturalmente ele está tentando me contatar. E eu estou desligando aqui rapidinho a chamada dele.
Depois eu vou me dirigir a ele, vou retornar a ligação para explicar isso. Mas enfim, então por isso que deve ter tido algumas interrupções. Mas voltando ao ponto, terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 25, verso 21. Esse verso, né? Titikshava, tolerante, Karunika, misericordioso, Ajata Kshatrava Shanta. Ajata Kshatrava significa que não tem inimigos. Shanta, pacífico. Ajata Kshatrava Shanta. Sadava, Sadhu Bhushanaha. Sadava é adicto às escrituras reveladas. Ele está conectado com o conhecimento dos Shastras. Tá? Então, Sadava, Sadhu Bhushanaha. Sadhu significa uma pessoa santa, uma pessoa sóbria. A palavra santa, santidade, vem de sanidade. Uma pessoa sã é uma pessoa que entende que Deus, Ele é o controlador de tudo, Ele é o proprietário de tudo, e a pessoa então age tentando, né, colocar sua vida em alinhamento, em sintonia com a vontade de Deus. Isso é uma pessoa sã, ela entendeu as coisas como elas são. Ela entendeu que Krishna, ele é o Ishvara Paramakrishna. Krishna, ele é o controlador supremo. Entendeu? Então, o que ele faz? Ele busca, isso é sã, a pessoa sã. E aí, hoje em dia, a pessoa ser sã é difícil, né? Mas então santidade vem de sanidade, de você entender que Deus é a fonte de tudo, é o controlador de tudo, os interesses dele devem prevalecer, que prevaleça a vontade do Senhor. Esse é o princípio de uma pessoa sã, de uma pessoa consequentemente santa. A pessoa santa é uma pessoa que age nesses princípios. Então, Sadhu Bhushanaha, Sadhu é uma pessoa santa, e Bhushanaha são os atributos de um sadhu. Então, ou seja, uma pessoa santa, ele vai ser tolerante, misericordioso, ele não tem inimigos, ele é pacífico, ele está conectado com os princípios das escrituras reveladas e é isso, né? Isso é e Vidura era exatamente isso. Tanto é que, insultado por seu sobrinho, ele não revidou, não buscou vingança. Ele aceitou ali o karma, se retirou e foi então seguir os princípios revelados no Srimad Bhagavatam. E foi se encontrar com pessoas santas, sadhus, assim como ele. E dessa forma, essa é o tipo de conduta que a gente deve ter como referência. Ok? Vou ficando por aqui. Se você comentar, a gente faz algum debate. Temos já aqui algum comentário aqui no... Deixa eu ver aqui no Facebook. Marcos Maria Branquinho já está aqui agindo de forma contundente. Irina Florescu, Hare Krishna, obrigado por sua atenção, Irina, por sua audiência. Marcos Maria Branquinho, Haribol, minhas reverências também. É que meia volta aparece assim uns... Fernando Araújo. Surgiu aqui um ouvinte, isso tem acontecido com bastante frequência, se dizendo uma pessoa que o marido e o filho morreram no acidente, e oferecendo uma doação. Isso acontece com muita frequência aqui, impressionante, né? Como que essas pessoas aproveitadoras, né, que querem... O Marcos Maria Branquinho aqui fez uma... É um kshatriya, você é um kshatriya, Marcos Maria Branquinho, isso aí. Isso mesmo.
já se posicionou contrariamente a essa pessoa aí que vem querer, enfim. Desculpa, gente, é uma situação muito pitoresca, entendeu? Ele falou que aqui ninguém quer seu falso dinheiro, vá dar o golpe em outro lugar. Nexinradeva! Vamos lá, obrigado Marcos Maria Branquinho por nos defender. E o Fernando Araújo da Silva, a defesa Jesus ensinou, perdão, mas defesa ele não proibiu. Jesus ensinou perdão, mas defesa ele não proibiu. Sim, nós temos que saber nos defender, com certeza. Só que nós temos que saber nos defender dentro dos, assim, dos princípios divinos, tá? Por exemplo, no caso de Vidura, ele foi insultado. Como é que ele se defendeu? Primeira coisa, conforme eu mencionei, né, um transcendentalista, ele sabe que tudo que acontece na vida dele, na verdade, são situações que podem ser, são trampolins para o seu desenvolvimento espiritual, perfeito? Então a pessoa, ela recebe, ela acolhe aquela situação, aquele infortúnio e não age reativamente, porque a reatividade, ela normalmente ela promove o aumento dos danos. Hoje em dia nós temos assim um tópico bastante que está muito em voga, que é o princípio da redução de danos. Então muitas vezes quando se age em defesa própria ou de alguém que você quer defender, mas você age de uma forma reativa, você produz mais danos, aumento de danos, não há redução de danos. Então, pegando especificamente essa situação de Vidura, né, que foi insultado pelo seu sobrinho, que mandou que queria, inclusive, acabar com ele, ele simplesmente aceitou aquela situação e se retirou. Entendeu? Se retirou. Foi embora. E aí, o que aconteceu? Ele se protegeu tudo e todos. E manteve o seu norte, a sua sanidade. Entendeu? Então, e claro, a questão do perdão também é uma coisa importante que a gente deve entender, que o perdão é um exercício muito importante, mas a gente tem que ter cuidado de não ser engolido por um sentimentalismo barato, porque às vezes um posicionamento mais sólido em relação a alguém que comete atos que não são apropriados, né? E aí acostuma com isso, repete. Então às vezes a nossa defesa ela é uma arma positiva, devocional, para você impedir que uma pessoa cometa atos repetidos que não são apropriados. Entende? Esse é o ponto. A gente não, vou perdoar, perdoa aqui, perdoa ali, perdoa de novo, perdoa mais uma vez. Opa, peraí, calma aí, como é que é isso? Então, esse perdão ele tem que ser lúcido, sóbrio, benéfico, entendeu? Esse é o ponto. Aqui no nosso Instagram, obrigado a todos vocês que acompanham, muita gente aqui conectou. Deixa eu me... Isvari, bom dia Isvari, obrigado por sua participação. Hare Krishna, reverências também. Rama Sakadasa, bom dia Hare Krishna, reverências. Também minhas reverências, Ramasaka. Essa é uma maneira, assim, diplomática que os devotos se relacionam, né? Oferecendo reverências uns aos outros. Interessante. Mas aqui quem falou alguma coisa, deixa eu ver. O Ademas, né? Meu querido Ademas. Hoje me fez lembrar o livro de Apocalipse. Interessante, né? Como é que tem uma conexão de várias histórias bíblicas com os Vedas. O Srimad Bhagavatam, né?
tá ali, né? Tudo na verdade, é o conhecimento acerca de Deus, né? Os ensinamentos de Deus que são assim expressos de maneiras diferentes. Então, por isso eu participei de muitos encontros interreligiosos, e é o que eu sempre falo. A gente observa muitas convergências em diferentes discursos espiritualistas, religiosos, entendeu? Muita convergência. Claro, existem divergências porque quando você tem um líder, uma pessoa que distorce o entendimento, a palavra que está ali no livro sagrado, esse é o problema. Esse é o problema, distorção do conhecimento. Por isso, dentro da nossa doutrina, da nossa linha espiritualista, linha filosófica, tudo que nós falamos ele tem que estar alicerçado em 3 bases. Guru, mestre espiritual. O que Prabhupada falou a respeito de determinado tópico? Shastra, o que os livros falam? E Sadhu, o que os gurus, mestres espirituais, predecessores também falam? Tem que estar alinhado. Guru, Shastra e Sadhu, esse tripé. Aí você convalida a informação. Interessante, né? Para não ficar só no que o guru falou, o palestrante falou, o pastor falou, o padre falou. Não, peraí, o padre falou, mas é a Bíblia, a interpretação está correta. O outro padre também está falando isso, aqueles lá antigos. Tem que estar alinhado. Entendeu? É importante isso. Então, aqui o Ademas falou sobre isso, né? Que hoje me fez lembrar o Apocalipse. Tem bastante assim, convergência, tá? Deixa eu ver mais aqui, mas nenhum comentário. Às vezes você pode se contrapor também, tá, gente? É legal. Alguma coisa que eu possa ter falado que não encaixou bem, isso expande a nossa percepção, ok? Bom, se não tem comentários, não tem oposições, né? E não tem perguntas, eu vou encerrar nossa transmissão por aqui. Um Jai Shila Prabhupada, que o Marcos Maria Branquinho mandou aqui pra gente. Desejando a todos um bom final de semana. E como normalmente faço as leituras às sextas-feiras, lembrando que o Rio Bhakti Center, Templo Hare Krishna do Itanhangá, está lá de portas abertas para recebê-los, tá bom? Cultivo de boa associação, para a prática do serviço devocional, onde a gente bota Deus no centro dessas atividades, serviço prático, amoroso, dirigido à causa de Deus. E temos o Yoga para Todos, aos sábados e domingos, às 10 da manhã. Muito bom também como ferramenta para trazer alicerces para a caminhada espiritual. E domingo, tradicional Festival Transcendental, às 4h30 da tarde, um evento gratuito, com cânticos devocionais, palestra do Bhagavad Gita, Kirtana, canto e dança congregacionais, um jantarzinho praçada, que é o alimento oferecido antes a Deus. E claro, se você quiser levar uma contribuição consciente, uma doação consciente, ela é muito bem recebida. E ficam todos convidados então para participarem disso, ok? Amanhã, 8 horas, temos uma outra leitura aqui, do Srimad Bhagavatam. E domingo é o Chaitanya Charitamrita, tá? Siga aí os informativos para você poder estar acompanhando os nossos estudos, ok? Fico por aqui, muito obrigado pela sua participação. Srila Prabhupada Ki Jai. Opa! Surgiu aqui uma groomer. Omahara. O yoga é devocional? Sim. Sim. É o yoga dentro do conceito Hatha, Ashtanga.
mas com bastante componente devocional, tá? Preparando, né? Preparando as nossas potencialidades para autocontrole, tá bom? Venha participar. Valeu, obrigado. Hare Krishna, fico por aqui. Bom final de semana para todos.